Amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live do curso 10 Passos para um Relacionamento Abençoado. Vamos começar orando. Amém? Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Amém. Queremos, Senhor, falar aquilo que está no teu coração. Amém. Sobre esse assunto. Sim, Senhor. Graça e perdão. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, a nossa graça. Verdade, O Senhor. Senhor nos faz exercitar o perdão. Amém. Ó Senhor Jesus, vem nos capacitar. Venha, a falar Senhor. desse assunto. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nosso coração é de gratidão. Amém. Nós queremos agora que o Senhor possa nos ajudar Amém. com respeito ao aspecto familiar. Amém. Senhor, faça com que nossas casas Sim. sejam ambientes onde o Teu reino esteja presente. Amém. Onde a graça e o perdão que provém do Teu amor Amém. possam fluir dentro dos nossos lares. Sim. Nos ajuda nessa noite a como trabalhar esses aspectos dentro de nossas casas. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Como falamos, nós concluímos o primeiro módulo que dizia respeito ao relacionamento conjugal. As 3 primeiras mensagens nos ajudavam a trabalhar melhor o relacionamento marido e mulher para que nós possamos ser, como casais, pessoas mais ajustadas em nosso viver. E isso é muito importante, porque quando os filhos vêm, se o casal não está bem ajustado, com um ambiente de amor, de cuidado e de carinho adequado, a tendência de ter problemas na relação é muito grande. Então, por isso que é muito importante estarmos bem ajustados para quando os filhos vierem, eles possam encontrar um ambiente estável, seguro, emocionalmente maduro, para que eles possam ser bem conduzidos. Isso faz toda a diferença. E o tema de hoje, que é a primeira mensagem nos aspectos das bases e princípios que nós vamos falar para o viver familiar, é graça e perdão. Então, já colocando o nosso primeiro slide aqui, graça e perdão, eu queria iniciar o slide seguinte já lendo o versículo que dá base para a nossa comunhão de hoje à noite. Tá? A Sânia vai ler para a gente 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações, as suas orações. Amém. Esses 2 versículos, eles trazem o resumo do que deve ser o convívio do casal dentro de casa. Primeiro, a mulher, ela precisa ser uma parceira do marido. Ou seja, ela tem que ser alguém que coopera com ele, para que ele cumpra o seu papel. Desde o princípio, quando Deus cria homem e mulher, Deus dá uma missão ao homem. Essa missão é que ele deveria cultivar e guardar o jardim, fazer com que o ambiente do jardim, que de forma prática é a nossa casa, seja um ambiente cultivado, onde a vida florescesse, e guardado, onde nada de negativo entrasse. E Deus deu à mulher o papel de ser auxiliadora idônea. Isso é o significado real da palavra submissão. É ser alguém que coopera com o marido naquilo que ele tem como missão. Por isso que é submissão. Às vezes nós interpretamos esse termo errado, achando que ser submisso é ser capacho, é ser mandado. Não é nada disso. Ser submisso é ser alguém que coopera na missão principal, que é de cultivar e guardar o jardim. E o marido, ele tem também um papel muito importante, que é de viver a vida comum do lar, de guardar o convívio do lar. Em breve, eu e Isabel vamos fazer uma palestra para falar sobre um tema muito interessante que se chama A Bíblia é Machista? Muitas pessoas acreditam que sim, mas nós vamos mostrar que não. Que desde o princípio Deus ele mostra que a mulher ela tem um papel essencial na sua economia, no seu plano. E nós vamos entender que Deus sempre deu protagonismo à mulher em todas as eras. E por isso é tão importante entender o seu papel como esposa.
Você tem que ser submissa, não como uma pessoa que simplesmente diz sim, Senhor, para o seu marido apenas. Mas você tem que ser submissa para ajudar o seu marido a cumprir o papel dele, que é cultivar e guardar o jardim. E o marido precisa viver a vida comum do lar. Para quê? Para que ele possa criar na casa um ambiente de paz, de harmonia, e para que a graça de vida, e essa palavra que está aqui, graça de vida, no versículo 7 de 1 Pedro capítulo 3, só aparece em toda a Bíblia nesse versículo, mostrando que é uma graça. Essa palavra graça é uma palavra única, especial, que foi dada unicamente para quem é casado. Então, se você que está nos assistindo nessa noite ainda não é casado, você ainda não experimentou essa graça. Essa graça, ela só é concedida a quem é casado. E essa graça precisa ser vivida de forma tal que o casal viva sem interromper as suas orações. Isso é muito importante. E como falamos já em mensagens anteriores, um dos grandes sinais de que o casal não vai bem é quando o casal não tem um ambiente de oração em conjunto. Isso é muito importante, tá bom? Seguindo com a nossa mensagem de hoje, esse slide começa falando de duas engrenagens. Antes, quando éramos solteiros, né, e namorávamos, tudo era muito fácil, porque o pouco tempo que eu tinha para estar com a minha namorada, com a minha noiva, era um tempo que eu valorizava demais, e a gente não convivia muito, a gente não estava debaixo do mesmo teto, a gente não conhecia os defeitos e as manias um do outro. Então nós éramos duas engrenagens que giravam separadas, soltas. Não havia atrito no dia a dia. Só que quando a gente casa, essas engrenagens elas se encaixam conectadas. E agora elas passam a girar juntas, né, Sânia? São conectadas e tem que andar no mesmo ritmo, né? E na mesma graça. E o que acontece quando, por exemplo, um é mais rápido, outro é mais devagar, e aí? Aí tem que adaptar, tem que ir no mesmo ritmo, né? Você tem que equilibrar as engrenagens. E temos que acrescentar graxa ou graça. Pois é. Da mesma forma como as engrenagens precisam de graxa, na nossa experiência cristã, como casais, nós precisamos de graça. E o que é graça? Existem inúmeras definições de graça, mas a melhor definição de graça que eu já vi em toda a minha vida é que graça é a capacidade de Deus fazendo por mim aquilo que eu não sou capaz de fazer. E é isso que Deus proporciona ao casamento, graça. No dia a dia, quando nós começamos a girar essas engrenagens, várias coisas acontecem. Às vezes, ressecamento, que faz com que as engrenagens comecem a bater uma na outra. Às vezes, esquenta e fumaça, né? Então, é nesse momento que a graça entra para fazer com que essas engrenagens possam girar de forma confortável e de forma normal, tá? Então, por isso que é tão importante entender o papel da graça no casamento. Nós vimos no versículo do slide anterior que essa graça é uma graça especial que Deus deu só para o casal. E eu e você precisamos experimentar essa graça todos os dias. Quanto mais experimentarmos essa graça, mais felizes seremos em nossa relação. Louvado seja o Senhor. Antes de seguir, eu queria falar uma coisa que eu lembrei agora. Essa graça, ela pode ser também trazida para nós como uma experiência no texto de João capítulo 2, ali nas bodas de Caná da Galileia. Ali havia uma festa de casamento, né? E em determinado momento da festa, o vinho acabou. Ali representa de forma muito clara todos os casamentos, humanamente falando. Todo casamento, sem exceção, ele um dia vai experimentar o fim do vinho. O vinho, ele representa a alegria, porque o vinho é uma bebida que tem cheiro, que tem cor, que tem sabor. Então ela dá alegria no ambiente. Então quando o vinho acabou, a festa começou a perder o sentido. Só que naquela festa de casamento havia um convidado muito especial. Logo no começo do capítulo 2 de João, fala que Jesus e seus discípulos foram convidados para aquela festa. A graça estava naquela festa de casamento. E ali
quando o vinho acabou, o fato de Jesus estar ali e das pessoas poderem ir até ele, fez com que ele pudesse transformar água em vinho e a festa não acabou. O que isso significa? Isso significa uma coisa importante. A água, diferente do vinho, ela não tem cheiro, não tem cor, nem tem sabor. Então a água, diferente do vinho, ela não dá alegria, ela não dá sentido na festa. E essa é a realidade de muitos casamentos depois de algum tempo. Eles ficam aguados, eles ficam sem sentido. Mas se Jesus está naquela festa, ele pode fazer o milagre. E esse milagre, como falamos no primeiro encontro, é justamente o poder do amor, que faz com que aquilo que antes era muito motivado pelas nossas forças humanas, a beleza, a atração, as coisas da paixão, elas agora precisem de um exercício superior. E esse exercício superior é o amor de Deus. Esse amor é o que transforma a água em vinho e é o que faz com que a nossa relação, quanto mais tempo tenha, mais completa, plena e feliz ela seja. Se a graça, que é o próprio Cristo, estiver no seu casamento, quanto mais tempo o seu casamento tiver, mais feliz você e seu cônjuge serão. Seguindo, Deus sabe nossas limitações. Você tem limitações, eu tenho limitações, Sânia tem limitações. E por causa das nossas limitações, muitas vezes nós perdemos a paciência, muitas vezes nós atropelamos nas nossas palavras, muitas vezes nós não somos tolerantes. E essas coisas acontecem por quê? Porque nós somos limitados. Então, se eu sou limitado e muitas vezes por causa da minha diferença eu tenho atritos com meu cônjuge, eu preciso aprender a depender da graça de Deus para que aquilo que Deus pode fazer e eu não posso se torne real na minha relação. Isso é muito importante. Até aquilo que o apóstolo Paulo não podia fazer, Deus falou para ele: a minha graça te basta. Isso mostra que a graça de Deus trabalha em nós mesmo nos momentos de fraqueza. Depois do Senhor dizer isso a Paulo, o Senhor disse assim: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus permite que muitas vezes nós tenhamos situações de conflitos, de dificuldades, de pressão, para que nós possamos enxergar quão frágeis nós somos. E aí nesse momento nós possamos experimentar a graça de Deus, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Isso é muito importante. E somente quando nós entendemos que somos limitados, que precisamos do Senhor, é que nós permitimos que Deus trabalhe em nossa vida. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que ainda lutamos muito na nossa força para tentar resolver os nossos problemas, quando na verdade nós deveríamos aprender a depender de Deus. Amém. Seguindo. E aí? Qual é o limite do perdão? Você já se fez essa pergunta? Quantas vezes seu cônjuge já errou no mesmo problema? Quantas vezes você já perdoou? Ou quantas vezes você já disse, não perdoo mais? Mas uma pessoa que tem 1 ano de casado, perdoou pouco. Quem tem 20 anos de casado, deve ter perdoado bem mais. Tu já me perdoou, foi muito. 22 anos. Então, a conta tá grande. Então, quanto tempo de casado mais tempo de casado nós tivermos, mais nós vamos perdoar. Mas qual o limite desse perdão? A Bíblia vai nos mostrar. Exatamente. O que é que diz esse versículo, Sânia? Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perguntar ou perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Olha só. Pedro chegou aqui para o Senhor abafando, hein? Senhor, olha, eu não sou fraco não, hein? Então, se eu perdoar 7 vezes, Senhor, e aí? O reino está garantido? Então, o Senhor quis mostrar a Pedro que a mais elevada humanidade, ela ainda está longe, infinitamente longe, daquilo que Deus pode proporcionar. Na verdade, quando Jesus disse 70 vezes 7, ele não estava tornando a quantidade de vezes que você pode perdoar um número matemático. Ele estava mostrando que para Deus o perdão é infinito e que nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias, porque na verdade foi assim que Deus nos perdoou. Então eu preciso entender
que eu só vou experimentar a graça de Deus se eu aprender o caminho da humildade. Aqui em 1 Pedro 5,5 diz que Deus, ele se opõe aos orgulhosos e ele concede a sua graça aos humildes. Quando eu sou orgulhoso, quando eu prefiro me agarrar na minha opinião, porque eu estou certo, porque ele errou, porque ela errou, é nesse momento que eu perco a graça de Deus. A graça de Deus é concedida aos humildes. A graça de Deus é concedida àqueles que reconhecem que, independente de estarem certos ou errados, eles ainda precisam do Senhor. Um dos grandes exemplos bíblicos disso é o exemplo de Moisés, quando as filhas de Zelofiade foram até ele para pedir parte na herança que não lhes cabia, porque a lei dizia que uma vez que o pai não tivesse filhos homens, a herança não seria repartida com as filhas. E as filhas de Zelofiade foram até Moisés e pediram a Moisés que Moisés pudesse resolver essa situação, porque o pai delas não foi rebelde e elas queriam ter parte na herança. Moisés poderia simplesmente ter aplicado a lei para elas, mas Moisés foi ao Senhor. Você pode até estar certo, querido irmão, querida irmã, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você já foi ao Senhor? Você mesmo certo dobrou seu joelho e perguntou ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em relação a isso? Ou você simplesmente se agarrou no fato de você estar certo? Talvez seja por isso que você está sem graça, porque a graça, ela é concedida aos humildes. E mais, Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz o que, Sânia? Mas ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, o caminho da bênção na nossa relação é o caminho de ser humildes para com o outro, para que Deus nos conceda a sua graça. O orgulho é a maior expressão do inimigo de Deus. E na nossa experiência, o maior sinal de burrice espiritual. Quando nós temos o mínimo de sabedoria, nós nos dobramos diante do Senhor. Por isso, nosso casamento precisa de manutenção. Assim como as engrenagens, assim como o motor de um carro, precisa de manutenção, trocar o óleo, fazer muitas vezes uma limpeza. Então, o casamento que ele não tem manutenção, ele tende a ter problemas, ele tende a falhar, ele tende até mesmo a fundir. Por isso que é tão importante que a gente faça essa manutenção constante, em ter comunhão um com o outro, em saber se o outro está chateado com alguma coisa, em entender no que é que a gente pode estar melhorando, né? E entender também os momentos de conversar, para que a gente possa tornar o nosso ambiente de comunhão um ambiente adequado. Um casal que não faz manutenção, um casal que não cuida desse aspecto, ele tende a cair numa rotina, numa mesmice e às vezes o ambiente deixa de ser um ambiente gostoso e adequado. Não basta só eu andar uma milha com meu cônjuge, não basta só eu estar disposto a me sacrificar por ele. Eu preciso entender que eu sou limitado e que minhas limitações me fazem precisar depender de Deus. E as minhas limitações me fazem precisar depender também da minha esposa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Todos os erros que eu cometi em minha vida, depois de casado, foram decisões que eu tomei sem antes sentar, ter comunhão e orar com a minha esposa. Todas as decisões que nós tomamos juntos em oração, todas, sem exceção, foram abençoadas por Deus. Então isso é um princípio. A manutenção, ela precisa ser feita em tudo que nós fazemos juntos. Tá bom? E aí eu quero trazer 2 princípios para que a gente possa refletir nessa questão da graça de Deus. A graça, o sinal de que a graça de Deus opera em nossa vida, é que nós somos pessoas satisfeitas. O sinal de que está faltando graça de Deus em nossa vida é que nós estamos insatisfeitos. A marca do cristão é a gratidão. Por isso, quando eu estou vivendo a graça de Deus, eu sou uma pessoa plenamente satisfeita em tudo na minha vida. Aqui nós temos a história de uma mulher, todos nós conhecemos, está em João capítulo 4. Uma mulher que ela era insatisfeita. Ela já tinha passado por 5 maridos e atualmente ela tinha um que não era marido dela.
E Jesus foi até essa pessoa. E eu quero que você entenda que isso é graça. A graça de Deus, ela não escolhe pessoas. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é uma pessoa legal, se essa daqui tem mais chance, se a graça de Deus, ela alcança todas as pessoas. E Jesus era alguém que não andava no padrão. Jesus era alguém que andava de acordo com a graça de Deus. Então Jesus foi até a região de Samaria, que não era um lugar de costume dos judeus passarem, e foi até o encontro dessa mulher que estava insatisfeita, dessa mulher que era insaciável. E ao conversar com ela, prestem atenção, ali a fonte da vida, a graça, a plena satisfação, Jesus Cristo estava diante dela. Mas Jesus começa o diálogo com ela dizendo assim: dá-me de beber. Isso mostra que em nossa experiência cristã, nós precisamos ser pessoas que dão de beber a Jesus Cristo. E como damos de beber a Jesus Cristo? Aprendendo a ser pessoas satisfeitas com tudo que Ele nos deu. Aprendendo a ser pessoas gratas com tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então, eu queria que você agora pudesse dizer assim: Senhor, eu te agradeço pela vida do meu cônjuge. Agradeça a Deus, porque a pessoa que Deus colocou do teu lado é a melhor pessoa para você. Louvado seja o Senhor. Eu estou vendo que algumas perguntas estão sendo colocadas. Eu vou responder depois, tá bom? Para a gente não queimar o tempo aqui da nossa comunhão hoje. Mas depois eu respondo no direct para quem me fez as perguntas, tá bom? Então a graça de Deus é isso. E quando Jesus se apresentou para aquela mulher e Ele mostrou para aquela mulher que Ele era a fonte da água viva, aquela mulher não somente bebeu dessa água, mas ela largou o seu cântaro, ou seja, aquilo que ela usava para buscar a água do poço não servia mais para ela. E ela foi até a cidade dela e ali ela anunciou Jesus Cristo. E muitas outras pessoas puderam ser saciadas com essa água maravilhosa. Espero que você possa estar bebendo dessa água, tá? Enquanto a gente vai falando. Vai bebendo, porque enquanto mais você beber dessa água, mais saciado você será. Seguindo, nós temos uma outra situação. Nós temos um jovem que ele vivia numa casa muito confortável. Nada lhe faltava. Ele tinha todas as coisas. Olha para a tua experiência. Você tem uma casa? Você tem o que comer? Você tem uma família? Puxa vida, você tem tudo. Mas ainda você às vezes se encontra insatisfeito. Mesmo Deus proporcionando tudo isso. Ingrato, né? Ao contrário da gratidão. É a ingratidão. A ingratidão. Então, essa era a situação desse jovem. Ele tinha tudo dentro da casa de seu pai, mas ele era insatisfeito. E um dia, ele pediu ao pai tudo que era de direito dele e foi embora, pensando o seguinte: não, eu indo para casa, eu indo para um lugar distante, eu vou ser feliz, eu vou viver minha vida. E muitas pessoas pensam assim dentro do casamento. Pensam que se separar, ir para outro lugar, vão ser mais felizes, vão encontrar pessoas mais interessantes. E é triste perceber quantas pessoas, depois que tomam essa decisão, elas acabam se encontrando com a tristeza, com a infelicidade, com a desgraça muitas vezes. É por isso que é tão importante entender que onde Deus me colocou, eu preciso aprender a permitir que Ele trabalhe para que eu seja uma pessoa grata. Esse jovem, depois de gastar tudo que ele tinha, ele lembrou que na casa do pai dele, os servos tinham alimento. Onde ele estava numa situação tão difícil, que até desejar comer a comida dos porcos, ele desejou. Então ele entendeu que a casa do pai dele ainda era o melhor lugar. Perceba que quando ele volta querendo ser um servo, um escravo. Ele não volta mais querendo ser filho. Mas para o pai, ele continuava sendo seu filho. O pai fez uma festa, o pai o recebeu e o pai o integrou novamente à sua família. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você errou, se você saiu da casa do pai, se você fez alguma coisa que entristeceu o coração do pai, o pai quer apenas que você se arrependa e volte. Nesse momento que nós nos arrependemos e voltamos,
nós somos abraçados pela graça de Deus. E nós somos reiterados à nossa casa. Isso é maravilhoso. Que eu e você possamos ter essa experiência de todas as vezes que brotar insatisfação no nosso coração. Não pense em sair de casa. Pense simplesmente em se voltar para a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Então essa graça é maravilhosa, porque ela nos foi dada de tal forma, para quê? Para que nós possamos desfrutar dela, vivê-la, ver que ela supre tudo o que nós precisamos, ver que ela é suficiente para fazer todas as coisas da nossa vida. Eu não preciso de nada além da graça de Deus. Se eu viver essa graça, experimentar essa graça, Deus vai fazer com que meu casamento seja um casamento feliz e abençoado. Amém. Louvado seja o Senhor. Por isso, a graça de Deus sempre nos levará a experimentar o seu eterno e imutável amor. Amém? Eu espero que você possa desfrutar dessa graça todos os dias. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. A graça de Deus, ela pode proporcionar tudo isso para nós. Mas quando nós convivemos juntos, é comum ou não é comum termos atritos? E aí, Sandra? É bem comum. É verdade, né? Quanto mais próximo, mais divergência nós temos, né? Verdade. E por que isso acontece? Eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês e quero que vocês reflitam nessa imagem. Você já mordeu a língua? Eu acredito que todo mundo que está vendo aqui já mordeu a língua, hein? E a pergunta que eu quero fazer é: por que você mordeu sua língua? Porque o dente e a língua, eles convivem juntos. Eu duvido que alguém já tenha mordido o dedo do pé. Muito difícil, né? Por que você não morde o dedo do pé? Porque dente e dedo do pé vivem bem distantes um do outro. Então, quando convivemos, é muito comum que a gente possa morder a língua. Mas, quando você mordeu sua língua, você arrancou a língua e jogou fora? Não. Então você arrancou o dente e jogou fora? Também não. Então, o que é que eu faço para fazer com que, mesmo assim, eu possa conviver? Eu preciso aprender a lidar com essas situações no meu dia a dia. Então, isso mostra que o fato de convivermos juntos, por si só, isso vai nos levar a ter atritos e problemas. Então, se existe uma coisa que todo casal vai precisar exercitar ao longo de toda a sua vida, é o perdão. Quantas vezes você já perdoou o seu cônjuge? Você acha que já foi muito? Pois eu te digo que quanto mais anos de casado você tiver, mais você vai precisar perdoar. Exercitar o perdão. E Deus deu no ambiente conjugal o melhor ambiente existente para exercitarmos o perdão. E para ensinarmos a nossos filhos o perdão. Filhos que veem pais se perdoando um ao outro. Filhos que veem pais reconhecendo os seus erros e pedindo perdão também, conseguem entender o poder do amor. Uma vez, Jesus falou que quem muito foi perdoado, muito ama. Você sabe por que Jesus? Porque nós amamos tanto o Senhor? Porque nós somos muito perdoados. Você tem noção do quanto você foi perdoado? A minha e a sua dívida eram impagáveis. Mas nós fomos muito perdoados. Queria agora que a gente lesse esse texto que está em Mateus capítulo 6, versículos 12 e 13 e depois 14 e 15. Sânia, por favor. É a conhecida oração do Pai Nosso. E perdoai-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a segunda parte. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui nós temos um princípio estabelecido por Deus. Que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E aí eu queria que você pudesse abrir os seus olhos para entender o tamanho do peso que tem essa palavra. Se tem uma coisa que pode fazer eu e você
perder o reino, se tem uma coisa que pode fazer eu e você ficar fora da presença de Deus, é o fato de não perdoar alguém que Deus perdoou. Deus perdoou a todos os seus filhos. A graça de Deus nos alcançou. Deus perdoou seu cônjuge. E uma vez que você não concede o perdão, você fecha a porta do reino na sua vida. E Deus não pode mais trabalhar em você. É por isso que isso é tão sério. E eu queria que você pudesse realmente abrir seus olhos e dizer assim: meu Deus, se eu não perdoar, eu estou fora do reino. No reino eu serei lançado fora. Isso é muito sério. E quando nós olhamos para as pessoas que mais a gente se machuca, geralmente as pessoas que a gente mais machuca são aquelas que estão próximas a nós mesmos. Por isso, Deus nos deu a grande oportunidade de exercitar o perdão junto dessas amadas pessoas. Dando sequência, agora nós vamos ler um texto bíblico que precisa realmente chamar a nossa atenção. Aqui, o Senhor, ele traz a ideia do tamanho do quanto nós fomos perdoados. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Só por curiosidade, eu fui fazer um cálculo do quanto esse valor significaria em dias de hoje, tá? Em dias de hoje seria aproximadamente 5 bilhões de dólares. Eu acredito que ninguém no universo tem uma dívida desse tamanho, porque ela é uma dívida praticamente impagável. Mas mesmo hoje é uma dívida impagável. Imagina há 2.000 anos atrás. Então, quando Jesus quis mostrar isso, ele quis dizer o seguinte: ó, a dívida que esse servo tem para comigo é impagável, não tem como ele pagar. Então, aquele servo prostrando-se o reverenciava e dizia: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Sabe quem é esse servo, meu querido irmão? Sou eu e você. Que um dia fomos perdoados da dívida impagável que nós tínhamos para com o nosso Deus. Só que aí, depois que esse servo foi perdoado e ele saiu da presença do rei, versículo 23 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus... Versículo 23 não, já adiante, perdão. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Na nossa versão aqui diz 100 dinheiros. 100 denários é mais ou menos o custo de 100 dias de trabalho. Ou seja, é uma dívida pagável. Então esse servo aqui devia 100 denários. Mas olha só o que o servo que foi muito perdoado fez. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Slide seguinte, continuando o texto, versículo 31 em diante, diz assim: Sânia. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristando-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Presta atenção nesse último versículo. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas.
Isso daqui é real demais quando nós trazemos para a experiência da vida conjugal. Na vida conjugal, infelizmente, nós encontramos muitos casais que convivem com amarguras, com mágoas, com ressentimentos. E isso faz muito mal, não somente à pessoa individualmente, mas faz mal também à relação. É muito importante que a gente entenda a seriedade dessa palavra. Se você não perdoar, se eu não perdoar, eu estou fora. O Senhor, Ele irá cobrar de mim tudo o que eu devo a Ele. Isso é muito sério. Deus, Ele trocou a grande dívida que eu tinha por dívida insignificante que qualquer outra pessoa tem para comigo. E muito mais quando nós falamos da dívida do nosso cônjuge. O nosso cônjuge não deve nada a nós quando comparado ao que nós devemos a Deus. Então, qual deve ser o nosso sentimento em relação ao nosso cônjuge? Eu preciso perdoá-lo todos os dias. Eu preciso estar disposto a perdoá-lo, independente do que eles façam. Para quê? Para que a comunhão seja restaurada. E eu queria dizer uma coisa. O perdão, ele não faz a gente esquecer o que aconteceu. Muitas pessoas às vezes chegam dizendo assim: ah, mas eu acho que eu não perdoei porque eu não esqueci. Nós não somos computadores que deletam uma coisa da nossa cabeça. Na verdade, o perdão, ele faz a gente lembrar das coisas que aconteceram sem sentir dor, sem sentir ressentimento. Quando nós perdoamos, ao olhar para aquilo dali, nós não sentimos mais dor. E é por isso que eu vou mostrar uma imagem agora para vocês que retrata justamente isso. Um perdão genuíno é como uma cicatriz que está finalizada. Ela está ali, você vai ver o que aconteceu, você vai até lembrar do que aconteceu, mas você não sente mais nada. Que nós possamos lidar com isso todos os dias em nossa vida. Porque quando nós não aprendemos a perdoar, primeiro, nós perdemos o reino. Segundo, nós nos tornamos pessoas cheias de mágoas e amarguras, que só fazem mal a nós mesmos. Terceiro, nós passamos isso para os nossos filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós precisamos ser pessoas que vivem na graça de Deus. Pessoas que vivem no perdão de Deus. Porque a única certeza que temos do fato de estarmos juntos é que nós iremos nos ferir. E por isso, nós precisamos da graça de Deus para lidar com as nossas limitações. E nós precisamos do perdão todos os dias para que nós possamos nos amar cada vez mais. Eu amo muito a minha esposa porque eu já perdoei ela muitas vezes. E ela me ama muito também porque muitas vezes ela já me perdoou. Então que nós possamos conservar esse ambiente entre nós, para que nós possamos ter um ambiente na nossa casa cheio do amor de Deus. Bem, eu acho que nós temos uma pergunta para responder, né, Isabel? Isabel vai fazer aqui a pergunta para nós. Pergunta do Renê. Como estabelecer uma rotina diária de oração e quais são os passos para que ela seja duradoura? Muito bom. Rotina de oração. Veja só. Às vezes é difícil para alguns casais que, por exemplo, têm desencontros em relação ao horário de trabalho, a algumas atividades diferentes. Mas assim, casais que dormem juntos todas as noites, eles podem fazer a oração no momento de dormir. Ou casais que acordam juntos ou têm um ambiente de tomar um café da manhã juntos, eles podem também criar esse ambiente de orar juntos no café da manhã. Às vezes a gente acha que a vida de oração em casal é um momento especial onde os dois vão orar, 1 hora ali. Na verdade, se nós tivermos 10 minutos de oração todos os dias, isso daí já fará toda a diferença. Se nós aproveitarmos uma refeição para orar, antes da refeição, isso fará toda a diferença. E se nós tivermos a flexibilidade que sempre que houver uma necessidade, como por exemplo, ontem a gente soube que uma amada irmã foi internada no hospital. Naquele mesmo momento a gente sentou e orou. Então não precisa ter um momento especial para isso. Mas eu posso sim estabelecer algumas situações específicas, como de manhã ou como à noite. O importante é que seja algo, que seja um momento bom para os dois e que os dois se motivem a fazer. E aí isso vai estabelecer essa rotina para que o casal possa ter um ambiente de oração em conjunto. Lembrem sempre que uma das coisas mais importantes na vida matrimonial são os acordos. Quando marido e mulher aprendem a fazer acordos sobre o que fazer e como fazer, a comunhão flui mais entre o casal no dia a dia. Amém? Que bom!
Concluímos a nossa mensagem de hoje. Eu espero que nós possamos encher nossa casa de graça e de perdão. E amanhã nós daremos sequência sobre as mensagens que estabelecem os princípios de uma família saudável. Espero te ver amanhã. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Início a nossa mensagem de hoje. O tema dela é sacerdócio do lar. Já pode botar, Isabel, por favor, no slide que tem o tema sacerdócio do lar, tá? Por que isso aí é tão importante? Porque desde o princípio, quando Deus escolhe um povo, quando Deus escolhe o povo de Israel, ele tinha um desejo no coração. O desejo do coração de Deus era fazer com que todo o seu povo fosse um reino de sacerdotes. Ou seja, todo o seu povo pudesse servi-lo, pudesse ser útil a ele. Mas nós sabemos que com a queda que houve ali no bezerro de ouro, Deus acabou escolhendo apenas a tribo de Levi. E essa tribo recebe o sacerdócio e serve a Deus. E as demais tribos com outras atribuições. Apenas quando nós chegamos no Novo Testamento é que nós vemos o sacerdócio sendo restaurado ao princípio do que Deus queria. E aí nós passamos a entender que ser um sacerdote é o desejo do coração de Deus para cada um de nós. E o que é que um sacerdote faz? É isso que a gente vai conversar bastante essa noite. Para dar sequência, vamos começar lendo Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que é o texto base para o que nós vamos ter comunhão hoje à noite. Sânia? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdote e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que Deus queria desde o princípio? Deus queria ter um reino de sacerdotes. Então, Deus queria um povo que o servisse, que todos o servissem. Mas nós sabemos o que aconteceu. Para encurtar, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Deus restaurando isso de volta. Ou seja, o sacerdócio não é um dever apenas para alguns, como havia no passado e como ainda há em algumas religiões, onde há clero e leigo. Não. Nós fomos todos inseridos no corpo de Cristo, para que como membros, o que é que você é? Um membro. O que é que eu sou? Um membro. O que é que Sânia é? Um membro do corpo de Cristo. E o que é que Isabel é? Um membro do corpo de Cristo. Você não está vendo ela, mas ela está aqui funcionando também. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros, nós precisamos servir a Deus. E nós servimos a Deus como sacerdotes. Agora nós vamos ler dois textos do Novo Testamento, Apocalipse 5, versículos 9 e 10, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Porque foste morto ao cordeiro, e que teu sangue compraste para Deus, e os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. E 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos constituídos, segundo Apocalipse, reino e sacerdotes. E segundo Pedro, nós somos um sacerdócio real com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta que eu quero fazer é: qual é a função de um sacerdote? Slide seguinte. A função de um sacerdote é trazer Deus às pessoas e é conduzir as pessoas a Deus. Essa é a função de um sacerdote. E qual é o primeiro ambiente onde eu e você precisamos exercer o sacerdócio? Para muitos, é no serviço da igreja, é nas reuniões ou nos cultos. Mas biblicamente não é assim. Biblicamente falando, o primeiro lugar onde eu preciso exercer o meu sacerdócio é na minha casa. E isso precisa ser real na minha vida.
Então, se o primeiro lugar onde eu preciso exercer meu sacerdócio é a minha casa, então o primeiro lugar onde eu preciso aprender a ter uma vida restrita, onde eu preciso ter uma vida regrada, é dentro do meu lar. Mas o que acontece muitas vezes é que nós vemos muitas pessoas, e às vezes, infelizmente, até muitos líderes, que eles têm uma vida restrita nos cultos e nas reuniões, aparentemente uma vida regrada, mas dentro de casa ele tem uma vida frouxa. E esse muitas vezes é o motivo pelo qual muitos filhos acabam não seguindo o Evangelho. Porque eles veem um homem restrito, sério, no culto, na reunião da igreja, e veem uma pessoa totalmente relaxada dentro de casa. Essas coisas não batem e muitas vezes criam confusão na cabeça das crianças. É por isso que, como servos de Deus e como sacerdotes, eu preciso ser uma pessoa só, onde quer que eu esteja. O mesmo proceder que eu tenho na igreja, eu tenho na minha casa, eu tenho no meu trabalho, eu tenho onde quer que eu esteja. Dando sequência, por isso que nós somos conservos uns dos outros. E o Senhor Jesus, quando ele falou de cuidar dos conservos, ele deu uma forte advertência para nós. Mateus 24, versículos 45 e 46 diz o que, Sânia? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo quando o seu Senhor vier achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando sustento a seu tempo aos seus conservos. Quem são os seus conservos? Às vezes, nós temos motivação para apacentar pessoas que estão distantes. Às vezes, nós temos encorajamento para ajudar um irmão. E não tem nada de errado nisso. Mas nossos primeiros conservos é a nossa família. Meu primeiro conservo é a minha esposa. Eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que zelar por ela. Eu tenho que alimentá-la e supri-la todos os dias. Meus conservos mais próximos são minhas filhas. Depois meus vizinhos e as pessoas que estão ao meu redor. Então eu preciso entender que Deus me colocou nesse lugar para que eu possa levar sustento, alimento às pessoas. E isso é exercer essa função de ser um sacerdote. Por isso, nós precisamos, como sacerdotes, lutar pelos nossos familiares, para que eles sejam alcançados pelo Senhor. Amém. E aí, agora eu quero chamar muita atenção dos irmãos. Eu sei que nas lives tem participado bem mais irmãs do que irmãos, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos. Como homens, como cabeça de nossas casas, Deus nos deu a responsabilidade do sacerdócio. Então, nós é que devemos ser os primeiros a puxar a adoração, a busca da palavra, a oração. Todos esses aspectos devem ser conduzidos por nós homens, conduzindo a nossa casa para o Senhor como um sacerdócio real. Mas eu também quero dar uma palavra para as irmãs. Se seu marido é um sacerdote desse, seja aquela que coopera com ele em tudo. Se seu marido ainda não é um sacerdote desse, ore a Deus para que ele seja. E encoraje-o para que ele seja. Muitas vezes, algumas irmãs, elas acabam assumindo essa liderança e acabam não levando o seu marido a assumir o sacerdócio da casa. Cuidado, irmãs, porque às vezes nós podemos tomar um papel que não é nosso. E eu também não estou querendo dizer que quando o marido não assume, a mulher não precisa cuidar desse aspecto com seus filhos. Mas ela precisa fazer ainda com muita sabedoria e com um espírito de submissão, para que no seu coração haja um forte desejo de que seu marido assuma o sacerdócio da casa. A mulher, como falamos, ela precisa cooperar. Ela precisa ser aquela que cobre a sua família com oração, que cobre a sua família com serviço, com cuidado. Até porque existe um princípio muito interessante. Em geral, o homem, ele não percebe as coisas que estão acontecendo ao redor, mas a mulher sim. E essa visão periférica que Deus deu à mulher é fundamental para que ela possa alcançar toda a sua casa. No Salmo 128 tem um texto que eu acho maravilhoso. Lá diz que a mulher,
ela no interior da casa, ela é como uma videira frutífera. Veja só, eu não sei se você já pensou na ideia de ter uma videira dentro da sua casa. É meio maluco. Eu tenho uma videira aqui na minha casa, mas ela está lá do lado de fora. Porque se eu colocasse ela dentro, ela iria se enramar e tomar conta da casa inteira. Mas é engraçado Deus dizer que a mulher, ela é uma videira plantada dentro da casa. Isso significa o quê? Que a mulher, ela consegue se espalhar e ver cada coisa que acontece dentro da sua casa. Como uma videira, ela pode olhar cada detalhe e ela pode ajudar o seu marido na condução da sua casa. Por isso que a mulher, ela precisa exercer o seu papel de ajudar o esposo e conduzir o esposo no sacerdócio do lar. E ainda mais, cobrimos a nossa casa de oração como tantos servos de Deus fizeram. Em Atos 10, nós vemos Cornélio, que era um homem temente a Deus. E por ser temente a Deus, o Senhor levou Pedro até sua casa. E ao pregar o Evangelho, todos na casa de Cornélio foram alcançados. Então isso mostra que como sacerdotes, e agora eu estou novamente falando aos homens, quando nós assumimos a nossa responsabilidade de servo diante de Deus, quando nós confiamos no Senhor, Deus faz o trabalho por nós. Perceba que Cornélio não fez nada para que sua família fosse alcançada. Cornélio era temente a Deus, orava a Deus e fazia esmolas. Isso mexeu o coração de Deus para que o Evangelho chegasse à sua casa e todos na sua casa fossem salvos. Muitas vezes nós erramos porque achamos que por sermos sacerdotes nós precisamos obrigar as pessoas a fazer as coisas, nós precisamos impor as coisas às pessoas, e o Evangelho não é assim. O Evangelho é o fruto do amor de Deus, e o amor, ele nos alcança nos conquistando, não nos obrigando. Por isso que é tão importante que a gente aprenda a conduzir a nossa casa no amor de Deus. Eu gosto de dizer que é muito bonito quando a gente fala para o nosso cônjuge ou para os nossos filhos, eu te amo. Mas também é muito bonito quando nós falamos para o nosso cônjuge e para os nossos filhos, hoje eu orei por você. Isso é uma demonstração de amor. E isso atrai a nossa família para que elas possam ver o quanto Deus é precioso. Dando sequência, essa imagem é para a gente fazer uma grande reflexão. Em todas as pesquisas que nós já fizemos, em comunhões de casais, em palestras e alguns treinamentos, uma das coisas que sempre nos chama a atenção é que o número de casais que não oram juntos é muito alto. Eu me lembro de uma das comunhões de casais que a gente fez há um tempo atrás, esse número chegava a 70% dos casais participantes. E isso é preocupante demais. Eu não digo que nós precisamos ser como algumas pessoas que têm uma vida de oração, tá? Maravilhoso se isso for possível. Mas o casal não ter momentos de oração, ou seja, ambiente de oração dentro de casa, tem alguma coisa errada. Então, nem 8, nem 80. Nós precisamos ser equilibrados e precisamos ser aqueles que têm ambiente de oração. E esses ambientes podem ser na hora de dormir, na hora de acordar, na hora da refeição, na hora de uma necessidade específica. Isso faz toda a diferença quando o casal aprende a ter um ambiente de oração dentro da sua casa. Então eu queria que você aprendesse isso nessa noite. Casal que não ora junto, ele geralmente desenvolve problemas. E uma frase que eu gosto muito: casal de joelho, família de pé. Tá? Então aprenda a orar pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. E esse sacerdócio, ele é exercido em todos os aspectos da nossa vida. Hoje nós temos uma vida corrida, nós lutamos contra o tempo, nós temos muitos afazeres, mas o grande problema é que muitas vezes a gente não consegue priorizar o que realmente é importante. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente às vezes sai fazendo o que dá vontade de fazer. E aí eu quero trazer um princípio importantíssimo para a nossa vida. É fazer o que me dá vontade de fazer que está destruindo a vida de muitas pessoas. Jesus disse que se você quer segui-lo, você precisa negar a si mesmo. Se eu não negar a mim mesmo, eu não tenho como seguir Jesus. Se eu não negar a mim mesmo, eu não tenho como fazer o que é mais importante. Eu sempre vou fazer o que eu gosto e não o que eu preciso fazer.
E esse ponto ele precisa nos chamar a atenção, porque muitas pessoas hoje estão fazendo o que gostam de fazer, olhando rede social, assistindo uma série, vendo um programa de televisão, e daqui a pouco eu faço o que eu tenho que fazer. Daqui a pouco eu vou brincar com os meus filhos, daqui a pouco eu vou dar uma atenção para minha esposa, daqui a pouco, e isso daí vai ficando para depois. E saiba de uma coisa, aquilo que realmente é importante na nossa vida tem agenda, tem horário, tem dia e tem lugar. E nós precisamos, como sacerdotes, colocar nossa família na nossa agenda, colocar nosso casamento na nossa agenda, colocar nossa brincadeira com nossos filhos na nossa agenda. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque as pessoas percebem quando o nosso tempo é dado para elas, quando a gente dá importância para elas, e muito mais as pessoas que estão do nosso lado. Por isso que nós precisamos sair dessa corrente maligna do mundo que tem distraído as pessoas e feito com que elas percam a noção do que realmente é importante. O que é que fala Romanos 12:2, Sânia, na Nova Versão Internacional? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não tomemos a forma desse mundo. A forma que nós temos que tomar é a forma de Cristo. Nós estamos na igreja para sermos conformados à imagem de Cristo. Louvado seja o Senhor. E aí, eu preciso aprender a ter momentos de leitura com a minha família. Mais ainda nesses dias atuais, estamos muito tempo dentro de casa. Eu preciso ter momentos de oração com a minha família. Ontem, por exemplo, foi a reunião de oração, né? na igreja. Quinta-feira, aqui em João Pessoa, é a reunião de oração da igreja. E aí, como nós estamos em casa, nossa reunião de oração foi aqui. Nos reunimos, eu, Sânia, Isabel, e nós oramos pela pauta de oração que foi colocada pela obra para nós. Então, esse tem que ser o nosso sentimento também. Fazer da vida da igreja a nossa vida dentro de casa. E além de orar, nós precisamos aproveitar cada momento para ter comunhão. Até mesmo numa refeição, orar e ter comunhão uns com os outros. Eu sempre gosto, hoje eu trabalhei, e quando eu cheguei do trabalho, sentei na mesa com a minha filhota, e a primeira vez que eu perguntei, me conta como é que foi teu dia, me conta o que foi que você fez. São coisas pequenas, mas que faz toda a diferença quando a gente conversa um pouco e entende como é que foi o dia daquela pessoa. Que tal praticarmos isso dentro das nossas casas? E outra coisa importante, como sacerdotes, nós somos peregrinos. Nós não podemos colocar nosso coração nessa terra. Muitos de nós, às vezes, amam demais essa terra, mas nós estamos aqui por um tempo determinado. E é por isso que nós precisamos valorizar as coisas de Deus, né? O povo de Israel, eles iam pelo menos 3 vezes ao ano para Jerusalém, para as festas anuais. E quando eles iam, eu queria chamar muita atenção para isso, eles iam em família. Eles iam com todos, eles não deixavam ninguém para trás. Eles iam embora para Jerusalém e deixavam os seus pertences, suas coisas, porque eles sabiam que enquanto eles subiam para adorar, Deus cuidava de tudo que era deles. Você está achando que é você que cuida das suas coisas? Você está achando que é seu braço e sua força que protege a sua família? Não é. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a conduzir sua família para Deus. Aprenda a levar toda a sua família com você. E isso faz toda a diferença para nós. Nós somos sacerdotes para quê? Para trazer Deus para a nossa família e para levar a nossa família para Deus. Os salmos do 120 até o 134, eles mostram o que acontecia nessas romarias do povo de Israel. Eles, ao partirem de suas cidades para Jerusalém, eles iam cantando, eles iam compartilhando as experiências do povo de Deus. Que coisa tremenda! Por isso que essa tem que ser também a nossa experiência, de falar e compartilhar as experiências do povo de Deus com a nossa família. E falamos sobre o que o sacerdote faz, agora vamos falar sobre o que o sacerdote é. Essa figura que vocês estão vendo nessa imagem é a roupa de um sacerdote. Eu não vou explicar a roupa inteira porque não temos tempo, mas eu queria chamar a atenção para 2 coisas. O povo de Israel era representado na roupa do sacerdote em 2 lugares. No peitoral
haviam 12 pedras preciosas e cada uma representavam as 12 tribos de Israel. E nos ombros, em cada ombro havia uma pedra de ônix com os nomes das 12 tribos de Israel, 6 de um lado e 6 do outro. O que isso representa? Isso representa que, como sacerdotes, nós precisamos levar o povo de Deus no coração, ou seja, nós precisamos amá-los, e nós precisamos levar o povo de Deus nos ombros. Quando for necessário, nós precisamos carregá-los. Às vezes, algum irmão, algum familiar nosso vai estar desanimado, e nós precisamos amá-los e carregá-los para o nosso Deus. Então, amar e conduzir com responsabilidade é papel do sacerdote. E todo sacerdote faz isso com a sua família. Não desista da sua família. Um sacerdote não desiste. Um sacerdote, ele crê no seu Deus até o seu último dia. E é importante a gente entender que nossos filhos, agora trazendo mais especificamente para eles possuem espírito, alma e corpo. E como sacerdote, eu preciso cuidar dos meus filhos nesses 3 aspectos. Às vezes nós pensamos que eu só preciso cuidar do lado espiritual dos meus filhos. Mas eu preciso também cuidar do lado psicológico. Eu preciso ser alguém que o encoraja, alguém que o disciplina, alguém que o entende, alguém que o ouve. Isso cria relacionamento e torna a emoção do nosso filho uma emoção saudável. E eu também preciso cuidar do seu corpo, da sua saúde, alimentar-se bem, cuidar do aspecto de exercícios. Então eu preciso olhar para o meu filho como um todo. Nossos filhos são tripartidos e eles precisam ser cuidados nesses 3 aspectos. E eu, como sacerdote, eu preciso olhar para os meus filhos e cuidar deles como um todo. E por que isso é tão importante? Porque hoje em dia, muitos pais não têm dedicado um tempo de qualidade para os seus filhos. Não têm dedicado um tempo para ouvi-los, para entendê-los. Eu queria abrir um parêntese agora para falar sobre as fases da vida de uma criança. E eu queria que a gente entendesse como é importante cuidar bem delas. De 0 até 4, 5 anos de idade, como pais, eu vou falar de forma bem resumida, tá? Mas como pais, a nossa grande responsabilidade é ensinar os nossos filhos a nos obedecerem. É ensinar nossos filhos limites. Se até os 5 anos de idade você conseguiu ensinar limites para os seus filhos, vocês conseguiram cumprir a primeira tarefa como pais. Só que quando nós olhamos para a realidade de muitas crianças hoje em dia, não é bem isso que a gente vê. A gente vê, na verdade, filhos que não têm limites. Filhos que fazem de tudo. E muitas vezes pais que passam vergonha na frente das pessoas. Nós precisamos criar limites para os nossos filhos. Quando ele passa dos 5 anos, essa é a fase mais bela da vida da criança. Essa é a fase que nós chamamos de espelhamento. É nessa fase que a criança ela vai imitar tudo o que você faz. Não é, amor? Ela vai copiar o que você fala, ela vai copiar os seus gestos, os seus trejeitos. E é nessa fase que a criança ela cria os seus heróis. Ela quer ser igual ao super-herói, ela quer ser... Então ela imita, ela aprende por espelhamento. Se você não é próximo e se você não faz com que essa idade, entre os 6 até os 10, 11 anos, seja a idade que você se aproxime e vire amigo do seu filho, vire parceiro do seu filho, a probabilidade de quando ele virar adolescente, ele comece a ter problemas com você, é muito grande. Por isso a fase do espelhamento é a fase em que eu preciso conquistar o coração do meu filho. E como é que eu faço isso? Aprendendo a estar próximo dele, conversar com ele, ouvi-lo, brincar e entender. Lembre sempre, nós que somos mais velhos e mais maduros, precisamos descer para conquistar aqueles que são mais tenros. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele desceu do céu para nos conquistar. Se nós não descermos, nós não conquistaremos os nossos filhos. Passada a fase do espelhamento, chegou a fase da adolescência. E essa fase é muito boa, né? Eu particularmente adoro adolescente, né? Mas assim, a fase da adolescência é muito legal porque é a fase em que a pessoa está deixando de ser criança
E agora ela já começa a refletir, a ter suas próprias ideias e a querer trazer suas opiniões. E qual é o problema quando a criança chega nessa fase? É que muitas vezes os pais não entendem que agora ele quer trazer sua opinião, ele quer trazer seu ponto de vista, e o pai muitas vezes continua tratando ele como, Sânia? Uma criança. O adolescente quer ser ouvido, mas o pai não tem tempo, não quer ouvir, continua tratando como a criança. E aí, o pai continua dizendo, faça isso, não faça aquilo, seja assim, seja assado. E aí os atritos começam. Porque, na verdade, quando a criança vira a chave da adolescência, nós como pais precisamos aprender agora a incluí-los nas coisas conosco. Do tipo, filho, isso aqui que você vai fazer, como é que você pensa em fazer? Qual a tua ideia? Pergunte a ele o que ele pensa. Se a ideia dele for boa, amém, ele segue em frente. Se a ideia dele não for boa, continua o diálogo. Mas o importante é que você abra uma porta para que a partir de agora ele seja ouvido. E agora ele não só receba ordens. Isso não quer dizer que o adolescente não vai receber ordens. Muitas vezes sim vai receber. Mas quando a porta do diálogo se abre, você abre a cabeça do seu filho para ele entender que você o respeita. É muito feio a gente ver hoje crianças de 4 anos de idade, o pai e a mãe perguntando para eles, amor, você quer o quê? E muitas vezes a gente vê os pais fazendo o que com os adolescentes? Você tem que fazer assim porque eu quero. Pois é. As coisas parecem que estão bem invertidas. Então, nós precisamos trazer tudo isso à ordem. Porque depois que passa a adolescência, você ganhou um amigo ou uma amiga para o resto da sua vida. E vale a pena isso. Sabe por quê? Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão nos ouvindo hoje, muitos dos filhos que não foram disciplinados e foram ajudados dessa forma, mas foram muito mimados, quando eles crescem, eles na verdade se tornam pessoas distantes de seus pais. É triste, mas é verdade. Dando sequência, então nós precisamos fazer a seguinte pergunta: como é que eu quero ver meu filho daqui a 5 ou daqui a 20 anos? O que é que eu penso do meu filho? E aí, eu quero lembrar que a nossa principal função dentro de casa é sermos sacerdotes. Eu quero que você fale isso. A minha função dentro de casa é ser sacerdote. E como tal, o meu maior sonho não é ver meu filho formando na faculdade. O meu maior sonho não é ver meu filho num bom e num excelente emprego. Isso pode até ser um sonho também, mas não é o seu maior sonho. Como sacerdotes, o nosso maior sonho é ver nossos filhos se entregando a Deus e servindo ao Senhor com todo o seu coração. Essa é a nossa função como sacerdotes. Muitos irmãos alimentam sonhos e esperanças em seus filhos, que não são cumprir o seu papel como sacerdotes. E aí eu queria lembrar que os nossos filhos, na verdade, não são nossos. Os filhos são do Senhor. Eles foram nos entregues por um tempo, para que nós possamos conduzi-los a Deus. Essa é a nossa função. E aí, muitos pais hoje têm terceirizado o trabalho de cuidado dos filhos. Cobram do serviço da igreja, cobram a educação dos filhos da escola, quando na verdade esse papel é dos pais e não de quem está fora. Eu gosto de dizer que uma criança que vai no sábado e no domingo para uma reunião da igreja, ela fica 4 horas por semana no serviço. Isso não significa nada quase. Se os pais não dão continuidade nesse cuidado, o que o serviço faz é muito pouco. Por isso que a responsabilidade de conduzir os filhos a Deus é minha e sua como pais. E lembrar de alguns princípios importantes para nós como sacerdotes do lar. Primeiro, nós precisamos entender que os filhos não são nossos, eles são de Deus. Segundo, nós precisamos ensinar aos nossos filhos os preceitos de Deus. E nós não ensinamos aos nossos filhos os preceitos de Deus com o discurso. Nós ensinamos aos nossos filhos o preceito de Deus com o nosso viver. Terceiro, os filhos eles espelham os pais. Por isso, eles precisam de modelos, tanto espirituais como modelos humanos. E mais, as nossas atitudes falarão mais alto do que tudo o que a gente pode falar.
Então, preocupe-se mais em viver o Evangelho na sua vida e dentro da sua casa, do que ser um bom professor do que a palavra de Deus diz. Os seus filhos seguirão muito mais o que você faz do que o que você fala. E outro ponto importante, esse versículo, eu acho que é um versículo que nós como pais deveríamos lembrar todos os dias. Queria pedir para a Sânia ler bem pausado, para a gente refletir nessas palavras. Deuteronômio 6, de 5 a 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e elas falarás, assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, eu queria que você prestasse bem atenção, que aqui o Senhor fala assim, ó, tu as inculcarás em teus filhos. Inculcar é colocar na cabeça, é fazer com que aquilo entre, né? E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então Deus nos deu uma incumbência de conduzir os nossos filhos à palavra de Deus. E isso precisa ser vivido, muito mais do que apenas falar. E aí eu queria chamar a atenção, não sei se você está prestando atenção nessa imagem que está aí, mas essa imagem ela mostra a construção de uma estrutura de prédio que é resistente a terremotos. E a gente colocou essa imagem aí para que você possa fazer uma reflexão sobre a forma como nós estamos preparando os nossos filhos para lidar com esse mundo. Você tem construído uma emoção saudável nos seus filhos? Você tem feito eles se prepararem para lidar com as situações que virão? Porque a única certeza que nós temos é que no mundo, João capítulo 16, o Senhor Jesus falou isso, no mundo nós teremos aflições. Aí a gente acha que é só os pais que vão ter aflições. Não. Os filhos também. Os nossos filhos também passarão por aflições. Agora, a estrutura que nós preparamos neles vai definir se eles aguentarão as pressões ou não. O que nós temos construído na vida dos nossos filhos? Filhos fortes, emocionalmente capazes de fazer escolhas corretas, ou filhos frágeis, super protegidos, que não sabem se frustrar, que não sabem lidar com a decepção? Por isso é tão importante como sacerdote nós aprendermos a preparar os nossos filhos para os abalos que virão, porque certamente eles virão. Então, nossos filhos, eles passarão por vários terremotos. Nossos filhos precisam da palavra de Deus para que ela possa salvá-los. Então, a palavra, e somente a palavra, é o firme fundamento que pode fazer com que nossos filhos se tornem firmes, para que quando as tempestades venham, eles não desabem. Reflita sobre isso. Essa responsabilidade não está sobre os irmãos da igreja, não está sobre o serviço de criança, não está sobre o serviço de adolescente, não está sobre o serviço de jovens. Essa responsabilidade está sobre a minha e a sua mão como pais. Nós temos muitos super-heróis e os filhos crescem olhando para os seus pais como super-heróis. Só que os super-heróis também fraquejam, os super-heróis também falham. E nós precisamos entender que quando errarmos, nós precisamos reconhecer diante dos nossos filhos os nossos erros e ensiná-los o caminho do arrependimento, o caminho do perdão, o caminho do novo começo. Quantas vezes você já teve um novo começo? Ensine isso para os seus filhos. É uma coisa que eu gosto sempre de contar, né, Sânia? Você já contou a sua história para os seus filhos? Uma vez um irmão disse assim para mim, não, mas é porque minha história, eu vivi muito tempo no mundo e tal. Eu fiz sim, a sua história do mundo, de quem você era, do que você fazia e como Jesus te ganhou, a mudança que ele fez na tua vida. Não, mas eu vou contar como eu era. Sim, minhas filhas sabem todas as nossas histórias, todas. E por que elas sabem? Porque elas sabem quem nós éramos e o que Jesus fez nas nossas vidas. E aproveitar para
nos erros, trazer o aprendizado para os filhos, né? Perfeito. O erro tem que levar ao aprendizado e não só a disciplina, mas também o aprendizado daquela lição. Obrigado, meu amor. Excelente isso que a Sânia está falando. É muito importante, depois de toda a situação de disciplina, muito mais do que simplesmente disciplinar, perguntar aos nossos filhos: o que você aprendeu com isso? Porque essa reflexão vai fazer com que ele possa aprender com os erros e não somente ter raiva da disciplina que recebeu neles, tá? Jesus, Hebreus 5:8 diz isso, Jesus aprendeu por meio dos sofrimentos, ele aprendeu obediência. Se Jesus aprendeu obediência, imagina eu e você, imagina nossos filhos. Por isso nós precisamos disciplinar e corrigir nossos filhos, tá? Nós precisamos trabalhar na natureza humana deles. E a disciplina faz parte disso tudo, para que eles amadureçam, e amadureçam na sua consciência, entendendo e sabendo discernir o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. E lembre, disciplina é um ato de amor. Hebreus fala que Deus disciplina a quem Ele ama. Se Deus nos disciplina porque nos ama, Então Ele nos ama demais. então Ele nos ama demais, né? E se Deus nos disciplina porque nos ama, e você não disciplina seu filho, eu faço a pergunta: será que você ama seu filho? Pense nisso. Seguindo, eu queria só botar essas 3 imagens, pode ir passando, Isabel, para a gente refletir sobre como nós iremos disciplinar os nossos filhos e ajudá-los a lidar com as situações no dia a dia. E seguindo, um princípio muito importante e necessário para que nós possamos conduzir nossa casa como sacerdotes é a unanimidade do casal. Um casal que ele é dividido, ou seja, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Um casal que tem para os filhos opiniões diferentes, em algum momento eles vão abrir uma brecha para que a porta do inferno se abra para os seus filhos. Me desculpem ter sido tão duro, mas pais divididos na criação dos filhos abrem a porta do inferno para eles. Quando nós somos unânimes, todas as vezes que os filhos tentarem ser espertos conosco, eles nunca nos pregarão. Porque eles sabem que a opinião da mãe é a opinião do pai, que a opinião do pai é a opinião da mãe. Então é super importante que o casal desenvolva unanimidade. E como já falamos em mensagens anteriores, que o casal seja um casal que se ama, que se cuida, que tem um ambiente de cuidado e carinho entre o casal. Isso fortalece muito a emoção dos filhos. E a unanimidade, ela traz segurança e ela ajuda a disciplinar os filhos da forma correta. Para finalizar, a pergunta que eu quero fazer é: quem vai prestar contas diante do Senhor naquele dia? Naquele dia, quando o Senhor vier nos julgar, que desculpa você dará se seus filhos não tiverem sido conduzidos a Deus? Que desculpa você dará se o sacerdócio não tiver sido feito de forma eficaz dentro da sua casa? Você dirá que a culpa é do mundo? Que a culpa é de Satanás? É da televisão? Da internet? Do celular? Dos parentes? Dos colegas da escola? Você botará a culpa nos irmãos da igreja? Não adianta você buscar um culpado. Essa sociedade de hoje, ela só se interessa em buscar culpados para dar desculpas para os seus erros e para as suas falhas. O povo de Deus não é um povo que busca culpado. O povo de Deus é um povo de atitude, que faz aquilo que Deus determinou para eles fazerem. Portanto, seja um sacerdote dentro da sua casa. Último slide. Somos sacerdotes de Deus em nosso lar, para conduzir nossa família ao reino. Amém. Para finalizar, eu tenho feito uma reflexão muito grande nesses dias que nós estamos dentro de casa. A Bíblia fala que no tempo do fim, nos dias da vinda de Jesus, será como nos dias de Noé. Então, ser como nos dias de Noé precisa nos trazer uma grande reflexão. Se os dias da volta de Jesus será como nos dias de Noé, então
a mesma configuração que havia na época de Noé, vai haver agora. Na época de Noé, o que é que nós tínhamos? Um monte de pessoas vivendo sua vida, distraídas, e uma família preparando uma arca para salvar sua casa. Hoje, tem um monte de gente distraído por aí, e algumas famílias que estão construindo uma arca para salvar a sua casa. Quem é você? Você é um Noé dessa era? Ou você é mais um dos que estão por aí sendo enganados? Reflita sobre isso. Nós temos perguntas, Isabel? 2. Por favor. A primeira: como fazemos quando os dois não concordam em algo em relação à educação do filho? Ótimo, excelente pergunta. Quando os pais não concordam em algo, eles precisam convergir para um ponto comum. Ou seja, eles precisam sentar e buscar uma base para que dê solidez para a decisão que eles vão tomar. Eles não podem manter duas decisões. Se eles mantiverem as duas, eles vão abrir o caminho para os filhos não seguirem a Deus. Então, vamos tomar nossa decisão em quê? Na palavra de Deus? Então nós pegamos nossas duas opiniões e trazemos para a palavra de Deus. E aí nós vamos ver qual é a opinião que nós devemos seguir. Mas muitas vezes pode acontecer de nós pegarmos as duas opiniões e jogar no lixo. Não ser nenhuma nem a outra. Não ser nenhuma nem a outra. E depois tomar a decisão correta em relação aos filhos. Quando os dois são cristãos, é mais fácil. Mas quando nós temos um casal onde um é cristão e o outro não, aí é um pouco mais difícil. Nesse momento, quem é cristão tem que orar mais e depender mais do Senhor. E buscar fazer com que sua vida seja um exemplo de motivação para os seus filhos. Nós ganhamos nossos filhos muito mais pela nossa vida do que pelo que nós falamos. E não divergir e nem discutir na frente dos filhos. Essa conversa deve ser só o casal e depois levar a decisão para os filhos. E dizendo, eu e seu pai, então nós decidimos, entendeu? Para os filhos perceberem que é uma decisão do casal. Perfeito. Outra pergunta, Isabel? Aqui. Queria que meu esposo orasse comigo e nossa filha de 5 anos. Como posso reverter esse quadro? Olha, eu acho que tudo começa quando a gente aprende a ser humilde. Muitas vezes a gente ou tem vergonha de convidar, não sei se seu esposo não é cristão, ou às vezes a gente não sabe como fazer. Mas quando a gente toma o caminho da humildade, a gente dá uma porta muito grande para Deus trabalhar. Eu acredito que quando a gente chega para as pessoas e diz assim, eu preciso que você me ajude. Foi o que houve. Eu estou precisando orar agora e eu queria que você orasse comigo, por favor. Tem mais outras 2 perguntas em relação a isso, ao marido não ser cristão e Pronto. ficar só Então, olhando. deixa eu concluir essa primeira. Então, a Bíblia ensina que nós que somos cristãos, nós precisamos acolher. E acolher é se tornar fraco para trazer o outro para o nosso lado. Paulo dizia isso, que ele se fazia fraco para com os fracos, Romanos capítulo 14. Com o objetivo de quê? De ganhar as pessoas. E ele acolhia aquele que era débil, aquele que não tinha o entendimento. Então, o problema muitas vezes nosso, como cristãos, é que nós às vezes tomamos uma posição de orgulho, de sabedores, de donos da verdade. E aí nós mais atrapalhamos ou enxotamos as pessoas do que atraímos até nós. Mas quando nós tomamos a posição de humildes, quando nós nos achegamos com o coração aberto, e no lugar de pedir, cobrar, exigir, a gente pede de coração mesmo, porque as pessoas sabem quando a gente está pedindo de coração. É difícil a pessoa rejeitar, mas ore ao Senhor, para que o Senhor possa te dar uma direção a respeito desse ponto prático. Mais 2 perguntas? Essa direção em relação a isso também, já respondi. Então. Amém. Então, eu espero que essa mensagem possa nos ajudar a assumir o nosso papel. Eu acho que desde quando a gente começou, a gente vem falando muito disso. Como marido e mulher, nós precisamos assumir o nosso papel. Se formos fiéis nisso, nós alcançaremos a misericórdia de Deus e certamente nós faremos da nossa casa o melhor lugar do universo. Como eu estava falando, eu fui trabalhar hoje. Quando eu cheguei na empresa, assim que eu cheguei, uma pessoa me perguntou: rapaz, e aí, como é que é ficar 2 semanas na tua casa? E aí, como é que tu aguentou?
Aí eu disse assim, poxa vida, foram as melhores 2 semanas da minha vida. Por quê? Porque a nossa casa tem que ser o melhor lugar dessa terra. Queria pedir para a Sânia orar para a gente concluir. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, obrigado pela nossa família. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse lugar que o Senhor nos deu. Sim, Senhor. O Senhor nos constituiu. Amém. Ó, para reinarmos. Sim, Senhor. E juntos, Senhor. Ó, como casal. Sim, Senhor. Ó, conduzir nossos filhos. Amém. Ao reino. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nos ajuda, Senhor. Sim, Senhor. Ó, a conduzi-las. Sim, Senhor. A andar nesses caminhos. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Abençoa meu marido. Sim, Senhor. Ó, para que ele, como sacerdote. Sim, Senhor. Ó, conduza-nos, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor, me ajuda. Sim, Senhor. Como esposa. Sim. Ao ser auxiliadora. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Ó, queremos, Senhor. Sim, Senhor. Ó, servindo a Ti. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Queremos ser exemplo para nossas filhas. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Ó, também, Senhor, queremos ajudar os irmãos. Sim, Senhor. Os casais. Sim. Ó, Senhor Jesus, por isso como canais. Sim, Senhor. Vem nos ajudar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, ainda quero orar por cada casal que está nos ouvindo. Amém. Especialmente por essas famílias que ainda têm necessidades de comunhão, Verdade. de oração, de ajuda prática. Sim. Senhor, seja a sabedoria no coração dessas irmãs, Amém. desses irmãos. Amém. Faça com que eles possam, na tua luz, Sim. poder conduzir sua família, poder ajudar a sua família. Sim. Ó Senhor, usa cada uma dessas palavras Amém. para que eles possam, na tua luz, saber como viver e praticar e como conduzir os seus lares na tua presença. Amém. Abençoa cada família que está nos ouvindo. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amados, Amém. estamos encerrando essa live de hoje. Amanhã nós daremos sequência com uma mensagem muito especial, que é planejamento financeiro do lar. Nós vamos dar sequência nos ajudando, na luz da palavra de Deus, a como cuidar das finanças da nossa casa e fazer com que a gente possa ser prósperos naquilo que Deus nos deu. Deus te abençoe. Bem melhor, tenho paz e comunhão, e os conflitos vou tirar do coração.